Shalom, amados. Eu havia dito no último vídeo que eu iria continuar falando sobre fé, mas hoje algo queimou no meu coração e é sobre crianças, as nossas crianças, que eu quero falar um pouco com vocês. A palavra do Senhor fala em Provérbios 22:6 que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Amém? E nós, como pais, nós temos a responsabilidade e a autoridade concedida por Deus em relação aos nossos filhos, às nossas crianças, e nós devemos ensiná-las nesse caminho, ensiná-las na oração, ensiná-las na palavra, no conhecimento de Deus através de Cristo. O apóstolo Paulo fala que se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que olhar para Cristo, olhar para a face de Cristo. Nós devemos ensiná-las na fé, nas práticas espirituais, e elas vão crescer nesse conhecimento, no temor, no amor por Deus, no amor por Jesus, no amor pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e elas vão conhecer o chamado, o propósito de Deus para a vida delas. Eu quero ler com vocês agora 1 Samuel, capítulo 3, versículos 19 e 20. A vida do profeta Samuel é um exemplo que nós temos de uma criança que foi chamada por Deus, que foi ensinada por Deus, que foi treinada e adestrada no caminho de Deus, no caminho e na vontade do Senhor. Diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O historiador Flávio Joséfo, ele sugere que a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele tinha apenas 12 anos de idade. Nós sabemos da história em que Ana, sua mãe, não podia gerar, então ela orou ao Senhor e o Senhor abriu sua madre, então ela engravidou e prometeu ao Senhor que entregaria, quando o filho estivesse desmamado, ela entregaria esse filho no altar, no templo do Senhor, na casa do Senhor, e assim ela fez. E ela entregou Samuel ali para os cuidados do sacerdote Eli. E Samuel, em um determinado dia, estava deitado e ele ouviu uma voz chamando por ele. Ele achou que fosse o sacerdote Eli, e isso por 3 vezes, até que o sacerdote entendeu que era Deus que estava falando com Samuel e disse: Samuel, retorna, vai para a tua cama, quando ouvir a voz novamente, fale, responda: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te escuta, te ouve. E Samuel, a Bíblia também diz que Samuel cresceu na presença do Senhor, ele tornou-se um juiz, um sacerdote, além de ter sido chamado como profeta de Deus, a nação de Israel. Glória a Deus por isso. Nós conhecemos também em Lucas 1 a história de Maria, quando Maria vai visitar Isabel. Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de Samuel. Quando Maria chega na casa de Isabel, a Bíblia relata que João Batista, ainda bebê no ventre da mãe, estremeceu e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo para você. Um bebê, uma criança, é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E essa criança vai crescer e ela vai manifestar exatamente aquilo que ela aprendeu, que foi ensinado a ela. Se você, quando um bebê nasce, e nos primeiros meses ali em que você começa a introduzir na sua alimentação leite, na mamadeira, e você começa a colocar açúcar naquele leite, aquele bebê vai se tornar uma criança e um adulto dependente do açúcar. E assim acontece
com o nosso comportamento, as nossas atitudes, desejos, vontades, crenças, nós vamos ter e manifestar exatamente aquilo que nós aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência. Amém? Então, pais, atentem para o que Deus está falando nesses dias. Essa nova geração é responsabilidade dos pais, é responsabilidade das autoridades espirituais. É nossa responsabilidade de fazer o Senhor conhecido de cada um deles. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. Ainda apenas um feto gerado no ventre da mãe, o Senhor já tem um propósito, já tem um plano. E nós, Pai, te agradecemos pelos nossos filhos, pela herança que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos, a mordomia que o Senhor nos dá, de criarmos, educarmos e ensinarmos os nossos filhos no caminho, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor dê aos pais graça, sabedoria, entendimento, unção, coragem para ensinar verdadeiramente, para caminhar pegando nas mãos dos seus filhos, orando com eles, lendo a palavra com eles, ensinando, mostrando Cristo para eles, ensinando o temor e a fé no Senhor. É isso que nós te pedimos nessa tarde, Senhor. Crianças, adolescentes cheias do Espírito Santo de Deus, manifestando os dons do Espírito e sendo usadas poderosamente pelo Senhor nesse tempo e nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.